Vamos lá, pessoal. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui de volta para mais uma tertúlia com os alunos da especialização em psicoterapia. E aí, galera? Boa tarde. Me avisem aí no chat se está tudo ok com a transmissão, se não estou falando sozinho aqui, para a gente começar. E aí, Carla? Beleza? Ariane, ok. Boa tarde, Thalita, Donato. Ansioso pro final de semana, muito bem, Gabi. Tá chegando o Enesp, hein? Tá chegando o Enesp. Já avisei, quem não for no Enesp não merece existir. É muita sacanagem de vocês não participar do Enesp. Mas vai ter uma galera lá. E vai ser lindo. Vai ser lindo. E aí, galera? Bora, vamos lá, vamos começar a nossa tertúlia então. O que vocês querem saber? Como é que tá a vida de vocês? Deixa eu só falar que vai ter o Enesp final de semana, né? Eu não sei se todo mundo tá sabendo, todo mundo tá sabendo, né? Vai ter o Enesp final de semana e vai ser uma coisa maravilhosa. Já tá tudo certo, o pessoal da equipe se preparando para filmar todo o evento, receber vocês lá. Vai ser lindo, beleza? E é isso, estamos aqui para mais uma tertúlia. O que é a tertúlia? A tertúlia é um quadro aqui que eu fico conversando com vocês o que vocês quiserem. O que vocês quiserem conversar, beleza? Então, um momento livre aqui de conversa com o professor. Então, vamos embora. Quem vai começar hoje? Quem que vai dar a pauta hoje do nosso encontro? O que vocês querem saber, galera? Pergunta aí, vai, vamos lá. Sem medo. Pode ser eu, Thiago. Eu quem? A Telísia. Pode, mas peraí, deixa eu só ver um negócio aqui, Telísia. A Cibele, você ia perguntar alguma coisa, Cibele? É que a Cibele ligou a câmera. Tu ia falar, Cibele? Não sei se meu vídeo Não, peraí, fala depois. Tá, beleza. Então vai lá, Telísia. E aí, Telísia, beleza? A minha câmera tá aparecendo pra vocês? Não. Não? Não. Pior que eu não sei. Tem alguma coisa na frente da câmera. Ah, é porque eu tava tentando arrumar o negócio aqui. Aí, agora apareceu. Tá aparecendo? Tá. Vamos lá. Diga Então, aí. boa tarde, pessoal. Ô, Thiago, eu tava pensando num negócio aqui e eu não consegui chegar numa conclusão. Aí eu falei, vou trazer aqui para o Thiago. Eu não consegui enxergar qual seria a diferença entre a repressão da consciência moral, que o cara lá fala, e o negócio da sublimação, que o Freud fala. Me parece que é a mesma coisa, mas eu sei que não é, mas tem alguma diferença. Não é o recalque, mas a repressão da consciência moral também é uma coisa, uma negação, né? O que você encontrou do Igor Caruso e do Freud falando sobre esses dois temas? Qual que é a... Tipo assim, eu entendi mais ou menos a parada, mas eu queria saber qual que é a dúvida, de fato. É porque, por exemplo, repressão da consciência moral. Você sabe, você queria falar uma coisa, você queria fazer uma coisa, mas por medo ou para se sair bem no grupo e tal, você tipo deixa aquilo passar. Você nega, sei lá, para você você não queria fazer alguma coisa. Deixa eu pensar aqui um exemplo, peraí. Para você se dar bem com todo mundo, meio aquela coisa da, como é que chama? O pacifista, assim. Digamos, você queria se posicionar, mas você não se posiciona porque senão as pessoas vão falar alguma coisa. É como se fosse a repressão da consciência moral. Porque você sabe
o seu coração, digamos, ele queria que você tomasse uma atitude, mas você não toma. E, por outro lado, né, tem o negócio do Freud, que também é isso. É que, na verdade, o que ele fala que o seu coração queria fazer era o negócio do prazer e poder só, né? Não necessariamente é só isso que o ser humano quer fazer. Mas é um recalque, ele fala, é tipo um recalque também. É uma repressão, quer dizer, você queria fazer uma coisa, mas não faz, só que aí ele fala que é por causa da moral da igreja. No caso da repressão da consciência moral, você queria fazer uma coisa, mas você não faz, não é por causa da moral da igreja, mas, não sei, talvez pelo medo, talvez. Uhum. E aí a sua dúvida é o quê? O que é uma coisa e o que é outra? Talvez, eu acho que agora falando pra você, meio que eu entendi. Talvez o que o Freud fala é porque você não faz por causa da igreja e na repressão da consciência Aí é moral, que tá, o Freud não fala que você não faz por causa da igreja. Não por causa da igreja. Não por causa da igreja. Por causa da. A igreja é modo de dizer assim, mas é por causa da moral que existe na sociedade. E na repressão da consciência moral, você não faz. Aí eu não sei, talvez é por causa do medo, então. Porque é uma moral também, né? Não sei. Tu leu alguma coisa do Igor Caruso ou não? Eu? Não li. Não, foi baseado em aulas que eu assisti, em cursos que eu assisti. Isso aí. Olha só, o que é a repressão da consciência moral? Ela é nada mais, nada menos do que o abafar consciente da sinceridade, entendeu? Então, qual que é a base da consciência moral? A base da consciência moral é a verdade, não é? Mas a base da consciência moral não é a verdade no sentido objetivo. É a verdade subjetiva. Como assim? A sinceridade. Verdade subjetiva é sinceridade? É uma coisa que você está vendo dentro de você. Ah, tá. Entendeu? Então, porque que acontece? Nenhuma verdade objetiva ela tem efeito na inteligência se a verdade subjetiva, ou seja, aquilo que você está vendo, você não é capaz de declarar. Então, por exemplo, aí não adianta você jogar um conceito em cima, você colocar um conceito para dentro, que você não vai te dar uma congestão, entende? Tu vai passar mal. Intelectualmente falando. Se você não está acostumado a ser sincero, fudeu. Aí não tem como você estudar. Porque um monte de coisa você não vai entender. Por exemplo, não tem como você viver também, porque um monte de coisa você não vai entender. Mas para você se virar no mundo, para você ser bom, você precisa ser sincero, pô. Você precisa entender o que as coisas funcionam, como elas funcionam, né? Agora, como que você vai entender como as coisas funcionam se você não perguntar? Aí você não vai perguntar, aí você vai fingir que você entende como as coisas funcionam. A tendência é essa, né? Você vai ter um comportamento estereotipado. Você não está entendendo por que você está agindo desse modo. Mas você age desse modo porque é um modo convencional. Então, uma pessoa ela se sente mais segura quando ela encontra um par, né? Quando ela encontra pares. Então, quer dizer, é melhor você... Quando você se identifica com outras pessoas no modo de agir, no modo de pensar, no modo...
de julgar as coisas, isso te dá uma segurança, né? Mas isso não quer dizer que você está agindo conforme a verdade das coisas, conforme a realidade. Entende? Fazer o que todo mundo faz não quer dizer que você tá enxergando o que é a realidade. Isso quer dizer que você não é doido sozinho. E aí você se sente mais seguro. Essa é a sensação que a maioria das pessoas tem. Porra, se todo mundo pensa mais ou menos igual a mim, ou se eu penso mais ou menos igual a todo mundo, e se eu ajo mais ou menos igual a todo mundo, pelo menos eu não sou doido sozinho, entendeu? Pelo menos eu estou acompanhado. Agora, isso não quer dizer que essa pessoa está enxergando a realidade, isso é outra coisa. Então, quer dizer, a repressão da consciência moral, no fundo, é a repressão da sinceridade. O sujeito ele não é capaz de ser sincero. Eu não estou dizendo ser sincero com os outros. A sinceridade para um outro é diferente da sinceridade que você exerce para com você mesmo. A pessoa ela perdeu essa capacidade de ser sincera com ela mesma. Então ela começa a se enganar. Isso é a neurose. Entendeu? A base da neurose é a repressão da consciência moral. E aí como é que você vai ser bom? Não tem como você ser bom, você é uma pessoa fingida. Ou seja, mentir para os outros não veja, vamos lá. Moralmente é grave, dependendo de como for. Mas psicologicamente falando, não é tão danoso quanto você mentir para você mesmo. Então, assim, mentir para você mesmo não é, digamos assim, quando você inventa histórias para você, quando você distorce as coisas, etc. e tudo mais, conta aquela mentirinha para você para ficar bem com todo mundo, etc. e fingir ser uma pessoa que você não é. Isso não configura objetivamente um pecado. Entendeu? Esse ato. Mas psicologicamente ele é mais danoso do que você mentir para o outro a depender das consequências dessa mentira. Dá para entender? Porque, por exemplo, se você está mentindo para você mesmo desde sempre, como é que você vai sair dessa? Se você mente para uma pessoa, você sabe que você está mentindo. Então você consegue fazer o caminho de volta, você consegue se arrepender, consegue contar a verdade depois, consegue... Você não fica atolado nessa merda, entendeu? Agora, você fica atolado nessa merda se você quiser, quando você mente para alguém. Agora, existe uma mentira muito mais danosa, que é essa mentira que a gente conta pra gente mesmo. Essa mentira que a gente conta pra gente mesmo, ela fecha a percepção intelectual para a verdade, entendeu? Você se satisfaz com um mundo que não é um mundo real. Você se compraz nesse mundo fantasioso, etc., que não é o mundo real. Isso é muito danoso. E aqui vem o negócio da repressão da consciência moral. Só que isso não se dá por trauma. Tipo, como no caso do recalque. Isso não dá por trauma, por castração, como Freud coloca. Entendeu? É que a teoria freudiana, ela é uma coisa assim, que tem o núcleo no parricídio. Essa é que é a parada. Você não vai entender a psicanálise se você não entender o complexo de Édipo. Eu acho que é porque para o Freud, o cara é sincero quando ele fala que ele queria, né, comer a mãe dele e rodar com o pai dele. Para o Freud, essa seria a sinceridade da pessoa, né? Não. O que acontece? Para o Freud,
A psique, ela é um resultado de forças biológicas. O Freud, ele é um materialista por isso, entendeu? O aparelho psíquico freudiano é um resultado da condição biofísica do homem, digamos assim. Dá para entender? Então, por exemplo, o garoto, ele não tem consciência. E digamos assim que, vamos supor que ele tem essa coisa biológica em relação à mãe, essa simbiose com a mãe. E como no Ocidente o incesto ele é proibido, o que acontece? Essa castração, essa coisa do instinto de desejo da mãe, e não é necessariamente o desejo sexual. Pelo menos os psicanalistas não aceitam essa ideia de que o filho quer copular com a mãe. Não é isso. A maioria dos psicanalistas dizem que é uma relação simbiótica. O filho quer grudar na mãe, o filho quer a mãe para ele. Não como mulher, não no sentido sexual, entendeu? Não é, tipo assim, ele não tem consciência, a criança não tem consciência para fazer um juízo a esse ponto. Tipo, eu quero a minha mãe sexualmente falando, entendeu? Não é deliberado, é instintual. Então, quer dizer, é um querer a mãe. E aí tem a figura do pai. A figura do pai é a figura do castrador. É o pai que vem com esse corte. Não, a mãe é minha, né? Essa mulher aí é minha. Ela é tua mãe. Mas essa relação ela tem um limite. Entendeu? E a criança ela não tem noção de limite. Então, quando esse limite é imposto e a criança se depara com a realidade de que ela não pode tudo, aí vem o núcleo neurotizante. Entendeu? Então, digamos assim, no fundo, a doutrina freudiana, ela está falando do querer e não poder. Consegue entender? E aí, no caso, a neurose primária, a neurose fundante, no caso, para o Freud, para a psicanálise, é o complexo de Édipo. Ela se dá no complexo de Édipo. Eu quero e não posso. Entendeu? Existe uma força maior do que a minha que me barra. Entende? Existe uma vontade maior mais forte que a minha, que não me permite ter aquilo que eu quero, da forma que eu quero. No negócio do Piaget não seria isso, né? Eu quero e não posso. Aí, olha só. Não, Piaget é outra parada. Não, falei errado. Aí, olha só. O que acontece? Desse complexo, né, dessa manifestação, é que brota o aparelho psíquico freudiano. Então, quer dizer, o aparelho psíquico freudiano, id, ego, superego, ele nasce de forças instintivas. É assim que está lá na psicanálise. Então, quer dizer, o Freud ele não considera o homem enquanto tal. O Freud não considera o homem dentro de uma cosmovisão clássica. O homem com uma natureza tripartida, né? Corpo, alma e espírito. Ele não considera essa antropologia clássica. Dá para compreender? Então, o Freud é um materialista. Quer dizer, a psique ela é um resultado de forças da condição biofísica do homem.
Entendeu? Essa é a diferença. Aí o recalque nesse sentido é não lembrar disso. Por isso que na psicanálise o negócio é o esquecimento. O esquecimento é uma defesa. Ah, eu não lembro. Ah, eu não quero falar disso. Ah, eu não sei o quê. Aí o que a psicanálise diz quando o paciente não lembra? Que o esquecimento é uma defesa psíquica. Entendeu? Sim. E outra pergunta que eu queria te fazer é, na sua opinião, assim, né? Por que você acha que digamos, hoje em dia, né, a gente sabe que tem um monte de coisa errada na psicanálise. Mas, querendo ou não, ela é a principal, isso difundiu enormemente, enfim. Na sua opinião, por que você acha que ela é, assim, tão ouvida? Recording in progress. Na minha opinião, por que eu acho que a psicanálise... Por que ela fez muito sucesso, Por que todo mundo ouve e fala, né? É tipo assim, sei lá, quando ele surgiu lá e começou os escritos dele, começou a bombar um monte de aluno e tal. Por que você acha que começou? Poderia ter um monte de gente ter ouvido aquilo lá e falar assim, não, isso aqui não condiz com a realidade. Né? Cara, eu não sei, porque a coisa já vinha de uma decadência da tradição filosófica, né? Então, olha só, não é nem... Claro, um pouco da raiz da decadência da tradição filosófica é o nominalismo. O nominalismo é uma doutrina filosófica errada, entendeu? Mas isso, o nominalismo ali na baixa Idade Média já. Agora, o Freud é século retrasado e século passado, entendeu? Então, quer dizer, o século passado foi um caos, porra. Filosoficamente falando, sociologicamente falando. Foi um século que a gente teve, 2 guerras mundiais, etc, tudo mais, entendeu? Revolução pra caralho. É uma mudança estrutural na sociedade humana. Então, isso tudo não aparece do nada. Tá? Os regimes totalitários, isso não aparece do nada. Então, o século passado foi uma confusão sem fim. Foi o resultado de toda a merda. Entendeu? De várias correntes de pensamento incompatíveis com a verdade das coisas. Dá para compreender? E isso, claro, isso começa na classe dos intelectuais. Então, por exemplo, por que... Mas assim, ninguém refutou o Dr. Freud, ninguém percebeu esses erros, essa inconsistência na teoria da psicanálise? Lógico que percebeu, pô. O Rudolf Allers percebeu, o Adler percebeu, o Viktor Frankl percebeu. Entendeu? Tem uma autora francesa, a Françoise Dolto. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo, Françoise Dolto. Ela também percebeu uma série de inconsistências na teoria freudiana clássica. Ela foi uma pediatra e psicanalista francesa. O Winnicott também percebeu. Aí se você pegar o Erik Erikson também. Então, assim, a psicanálise, ela é forte aqui no Brasil. No Brasil e na Europa. Nos Estados Unidos, a psicanálise não pegou tanto. Entendeu? Agora, na Europa e no Brasil, virou moda.
sacou? Nos Estados Unidos, assim, ela teve uma expressividade, o Freud teve uma certa expressão na escola de Frankfurt, tá? Para alguns teóricos. Mas, em geral, a academia norte-americana não levou o Freud a sério. Porque as teorias americanas, elas são mais, digamos, de cunho positivista. Então, ali que nasce a psicologia mesmo, digamos assim, científica. Nos Estados Unidos, que o comportamentalismo, ele ganha força, entendeu? Então, lá, quer dizer, essa psicologia mais filosófica ou idealista, nos Estados Unidos, ela não tem tanta expressividade como tem aqui no Brasil. Entendeu? Mas várias pessoas refutaram Freud. É que a psicanálise ela entrou no tecido cultural aqui no Brasil. Então, a gente raciocina pelos termos da psicanálise. Quantas pessoas você não ouve falando de inconsciente? Ah, isso daqui era inconsciente para mim, tal coisa é inconsciente, não sei o quê. O tempo todo a gente está raciocinando dentro desse jogo da teoria freudiana. O povão, entendeu? Essa parada do querer e não poder, a revolta contra a realidade, entendeu? A parada de culpabilizar terceiros, transferir a culpa para a mãe, para o pai, para a família, para o Estado, não sei o quê. Isso daí tudo é psicanálise cultural. Todo mundo fala de marxismo cultural, mas ninguém fala de psicanálise cultural. Entendeu? E a psicanálise ela tem uma força imensa na cultura. Talvez porque o Brasil é um país de quarta camada, né? Não é isso. Isso não explica nada. Dizer que o Brasil é um país de quarta camada. Não é porque o Brasil é um país de quarta camada que a psicanálise ela tem força. Talvez o contrário. O Brasil é um país de quarta camada porque por causa da difusão do pensamento freudiano. E não o contrário, entendeu? A psicanálise cultural como causa dessa coisa sentimentalista, entende? A explosão da sensibilidade, do afeto, etc. Até dentro da religião existe essa parada da psicanálise. Exatamente. Por exemplo, até dentro do... Aqui no Brasil... Eu não sei se vocês conhecem a doutora Renate de Moraes, de Belo Horizonte. Mas a doutora Renate, ela é autora, né, de uma teoria chamada abordagem direta do inconsciente, ADI. E essa teoria, digamos assim, a aplicação dessa teoria e tal, isso daí ganhou uma fama gigante na igreja, porra, aqui no Brasil, no meio da renovação carismática, etc. Então, um monte de gente lá até hoje, porra, tem a TIP clínica, no qual é executado o método da doutora Renate. Ela pensa psicanaliticamente. Embora ela não leve a ferro e fogo. É uma salada, né? É meio que uma salada. A ADI é meio que uma salada, é uma mistura de psicanálise freudiana, com logoterapia, com não sei o que lá, entendeu? É uma salada. E, enfim, né? Não funciona, porra. Pra mim não funciona. Tu já fez, Jefferson? Fala aí. Relata aí. Como é que era? Como é que foi? Tá podendo falar aí? Vamos lá, só para vocês entenderem aqui. Eu já atendi pessoas que já fizeram também o processo da ADI. De ADI. Vai lá, Jeff. Fala aí pra galera. Vai.
O que você quer saber, assim, Como é que era? em aspecto? Então, primeiro você começa encontrando seu sábio, né? E aí você vai fazendo várias técnicas lá de relaxamento, uma poltrona gostosa lá, dorme pra caramba. Porque você escuta assim umas músicas relaxantes, né? É como se fosse um treino para entrar no seu inconsciente, sabe? Aí você vai fazendo essas sessões antes da terapia em si com o profissional. Escutando o áudio que vai guiando os passos assim, né? E depois você descobriu o sábio, aí você passa para a terapia com o profissional. E aí na terapia, é muito esquisito assim, né? Porque você começa, você não sabe quando você está vendo coisa ou está inventando, que a pessoa está te É perguntando. por indução, né? É É, por indução. Você vai entrando dentro de você, é como se o terapeuta ali ele vai te ajudando a entrar nas camadas profundas do que você é, digamos assim, né? Aí você vai procurar o teu sábio interior. E aí você vai visitar o isso. porão da tua alma, entendeu? Onde É, está o sábio. É uma porra dessa aí. E é por indução, então você tem técnicas de relaxamento, etc e tudo mais. Aí, através da e mistura imaginação... bastante, aí Pra reza, pede caralho, o né? sangue de Jesus sobre a sua Foda. vida e tal, vira uma doutoração, assim, É uma uma oração salada. direcionada. É uma salada, é esquisito essa porra. Não funciona. E, então, mas aí depois eles falam de fazer os reciclagem, né? Tipo, você vai voltando lá para ver como é que tá sendo e tal, né? Reciclagem é foda, né? Mas, enfim, mas pega vai muito de encontro com a nossa cultura, sabe? É. Parece que a fome dá vontade de comer, porque você fala, nossa, eu conheço meu inconsciente, não sei o quê. Você fica assim, meio que agora eu tenho um sábio interior. Pois é. A parada é o seguinte. A primeira coisa aqui é da psicanálise. A existência de um inconsciente pessoal. Essa primeira coisa que você olha e fala assim, o que é o inconsciente? Entendeu? O que você está chamando de inconsciente? Não existe uma definição para essa porra. Dá para entender? Como assim? Abordagem direta do inconsciente. Então, peraí, então não é inconsciente, porra. Se eu consigo acessar, se eu consigo acessar uma instância minha que, sob certo aspecto, me controla, que influencia as minhas decisões, a minha visão de mundo, etc., quem eu sou, se eu consigo acessar isso, então essa parada não é inconsciente, porra. Dá pra entender? E se é meu, como é que vai ser inconsciente? O negócio do inconsciente coletivo ainda dá pra considerar. Agora, inconsciente pessoal não dá, não. Por que que não dá? Porque se é meu inconsciente, meu, o que que é meu? O que que pode ser meu que não esteja na consciência? Que não seja, digamos assim, iluminado pela consciência? Se não é iluminado pela consciência, não é meu. Não posso dizer que é meu inconsciente. Entendeu? Então não pode existir um inconsciente pessoal porque a condição de pessoa impõe a existência de uma consciência, de um saber. Então, por exemplo, se eu sei que existe um inconsciente, ele já não é mais inconsciente. Porra. Então, um grande problema esse negócio. O inconsciente, que não sei o quê, e tarará. E tem uma parada que é o seguinte,
né, que eu ouvi o Jorge falando. O Jorge considera esse negócio do inconsciente. Porra, não existe inconsciente nenhum. Não existe essa porra de inconsciente. Não existe. O inconsciente, em 99,9% dos casos, quando ele é citado como referência à ignorância. Então, o que é inconsciente para mim? Coisas que eu ignoro. Agora, o que eu ignoro? Praticamente tudo do mundo. Porra, tá entendendo? Eu não sou onisciente. Então, é óbvio que eu ignoro uma caralhada de coisa. Eu não sei como meu corpo funciona, eu não sei qual que é o funcionamento, né? Minuciosamente, eu não sei como que é o funcionamento do meu pâncreas, do meu intestino, entendeu? Eu nunca me abri para me ver por dentro. Quer dizer, os meus órgãos nunca vão ser conscientes para mim. Ah, mas existe um órgão aí. Porra, eu não sei, eu não me vejo por dentro. Entendeu? O que está acontecendo? O Japão, a Rússia, sob certo aspecto, é inconsciente para mim, porra. Entendeu? O que está acontecendo do outro lado da rua é inconsciente para mim. Não é consciente, entendeu? Não é consciente. Eu não sei. Então, porra, 100% dos casos, a palavra inconsciente, ela remete nada mais, nada menos do que ignorância. Coisas que você ignora. Não é uma força que existe dentro de você que te leva a fazer isso ou aquilo. Não existe Até isso. os pacientes chegam falando isso, né? Ah, inconscientemente eu fui atrás disso. Não existe inconsciente. Agora, não é que os pacientes eles não têm noção do que eles estão falando, mas eles usam isso daqui de modo, uma linguagem figurada. Entendeu? Então não convém dizer para o paciente, olha, não existe inconsciente nenhum. Porque o terapeuta ele tem o dever de entender o que o paciente está expressando. Entendeu? Bem ou mal, o terapeuta ele tem que ter uma noção simbólica e de linguagem. Se o paciente disser coisas completamente, digamos assim, né, usando figuras de linguagem não apropriadas para expressar aquilo que ele quer expressar, como nesse caso, inconscientemente não sei o quê. Eu tenho que entender isso como linguagem figurada. E um bom terapeuta ele vai entender o que o paciente está querendo dizer com isso sem reprovar o paciente ou sem dar aula para o paciente. Porra, imagina, um paciente meu usa essa expressão, inconscientemente eu sabia tal coisa, não sei, ou eu queria tal coisa. Eu não vou chegar para o meu paciente e falar assim, porra, então, deixa eu te falar, esse negócio de inconsciente não existe, você está dando uma desculpa. Entendeu? Não, eu entendi o que ele está dizendo. Né? Agora, o inconsciente, enquanto algo, enquanto uma força, enquanto uma instância psicológica que influencia o comportamento humano, não. Agora, por exemplo, a ignorância, ela influencia o comportamento humano? Sim. Por exemplo, quando você vai fazer coisas que você não sabe fazer, geralmente você vai com medo, não é? E para não ficar com tanto medo assim, às vezes você conta uma historinha para você. Ou você finge que você sabe, ou você mente para uma pessoa, de repente, para se safar, para salvaguardar a sua imagem, etc. e tudo mais, mas aí você acaba também acreditando nessa mentira, e aí vira um bolo, entendeu? Aí você se enrola inteiro na vida. Dá para compreender? Então, quer dizer, aí, o inconsciente, ele não influencia em nada, porque não existe inconsciente. Agora, o que existe é a ignorância. A ignorância, ela afeta e influencia os teus comportamentos, as tuas decisões, etc. Porque, né, às vezes não dá.
Às vezes você vai fazer coisa, ou tem que fazer coisa, ou é exigido que você faça coisas que você não sabe como fazer e de repente você não tem força para testemunhar o que você sabe. Entendeu? Às vezes você não tem essa força para testemunhar o que você sabe e dizer, olha, isso daqui eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei me virar, eu não sei por que isso está acontecendo. Imagina assim, no emprego novo, né? Você acabou de entrar num novo emprego e aí é exigido que você faça alguma coisa lá que, mesmo tendo conhecimento técnico da função, te pediram uma coisa que tu não sabe direito como fazer. E você está no emprego novo. E o que você quer? Você quer a aprovação do teu superior, do teu gerente, do teu chefe. Quem vai ter coragem de dizer para o chefe? Não, a pessoa ela tem que ter uma força para dizer para o chefe, assim, olha, essa ferramenta aqui eu não domino, isso daqui eu não sei fazer. Eu posso arriscar. Mas existe a chance de sair uma cagada aqui, grande. Imagina, quem entrou hoje no emprego querendo aprovação e precisando de grana, dificilmente vai conseguir ser sincero nesse nível com o chefe, com o superior. E aí o que acontece? A pessoa geralmente ela vai fingir que ela sabe, ela vai... Eu estou dando um exemplo pequeno, mas os exemplos, esse tipo de exemplo permeia toda a nossa vida. Dá para compreender? Porque o tempo todo a gente tem medo da desaprovação, a gente tem medo da crítica, a gente tem medo da repressão, a gente tem medo do castigo, a gente tem medo de se dar mal, entendeu? A gente tem medo de ficar pobre, a gente tem uma série de medos. O medo vai acompanhar a gente até no dia da nossa morte. E o medo nada mais é do que a manifestação da ignorância. Se eu conheço a coisa, né? Se eu conheço as coisas, ou por exemplo, vamos pensar assim, ó, a onisciência é uma característica divina, não é? Quer dizer, Deus sabe tudo. É possível coexistir com a onisciência o medo? Você imagina, será que Deus tem medo? Mas por que ele não tem medo? Porque ele sabe de tudo. Por que a gente tem medo? Porque a gente não sabe de tudo. Então, o medo é um sentimento, uma manifestação que vai acompanhar a gente até o dia da nossa morte. E não é fácil vencer esse medo. Agora, existem graus de medo. Dá para compreender? Você pode ter medo de uma desaprovação afetiva, você pode ter medo de perder as pessoas, você pode ter medo de perder dinheiro, você pode ter medo de um negócio que você está fazendo, um business, sei lá, não dê certo. Você pode ter medo do sofrimento, da miséria. Dá para entender? O medo do desamparo. Então, se a gente pudesse definir, mesmo, o medo ele é a expectativa do desamor. Consegue compreender? Eu tenho uma expectativa de que pode acontecer determinadas coisas na minha vida que nesse momento eu não vou encontrar nenhum tipo de amparo. Ou seja, eu não vou encontrar uma presença mais forte do que eu, uma presença que domine determinada situação, circunstância, etc., capaz de me salvar. Entende? Alguém muito mais forte que me ame e que irá me salvar. Porque eu sei que eu não posso me salvar a mim mesmo. Dá para entender? Eu olho para mim e vejo a minha impotência.
Então, se não existe, para além de mim, alguém sumamente potente, ou não sumamente potente, mas alguém mais potente do que eu e que me ame, e um amor do qual eu tenho certeza, aí o medo vai tomar conta de mim. Então, o medo é a expectativa do desamor. E a certeza ela é a confiança no amor. É a confiança em alguém. Dá para entender isso ou não? Por exemplo, quando você tem certeza de algo, né? Na vida. Você viu um menino de bicicleta atropelando uma criancinha. E só você viu. Ninguém mais viu, só você. Essa certeza é o quê? É a confiança na realidade. Você não está confiando em você. Você está confiando numa manifestação da realidade, não é isso? Isso aí. Você está confiando na manifestação da realidade. Agora, quem vai garantir que a coisa foi realmente assim? Então veja. Sem a crença da testemunha onisciente, ou seja, de que existe alguém vendo tudo, sem a testemunha onisciente, sem a crença da testemunha onisciente, não tem como ter certeza. Você consegue entender? Não tem como ter certeza, porque você viu um motoqueiro atropelando um menino. E aí você é a prova, não tem como você provar. Então o motoqueiro foi indiciado, é o dia do julgamento dele. Você consegue provar que o motoqueiro atropelou o menino naquele momento, naquela hora, não tinha câmera, não tinha ninguém, só você viu. Não tem como provar, você é um elemento de prova. Agora, se eu perguntar assim, ó, você tem certeza que você viu um motoqueiro atropelando um menino? Tenho. Mas essa certeza é a certeza a partir da crença de uma testemunha onisciente que tudo vê. Quer dizer, eu vi e não acreditam em mim. Mas eu sei que eu vi. Eu sei que eu vi. Eu sei que eu não inventei isso. E eu sei que aquilo que está registrado na realidade, está registrado na realidade, não desacontece. Então é verdade. Só que essa verdade precisa estar em algum lugar. Essa certeza precisa estar registrada, digamos, na memória de alguém. Ou em alguém. Dá para entender? Então esse fato está registrado onde? Está registrado em Deus.
Então Deus, ele é testemunha onisciente. Então a certeza que eu tenho, ela tem uma base em alguém. Digamos assim, filosoficamente falando, né? O princípio da não contradição. Ou seja, o princípio de identidade. Uma coisa é o que ela é. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Ou é ou não é. Entendeu? Esse é o princípio de não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Isso daqui é uma lei não apenas da inteligência humana, mas da própria realidade. Então, quer dizer, essa lei, ela é parte da estrutura do real. Ela não é uma coisa da minha cabeça. Dá para compreender isso ou não? Então, a certeza que eu tenho de que isto daqui é uma caneca e não outra coisa, isso aqui não pode ser uma caneca e não ser uma caneca ao mesmo tempo. A certeza que eu tenho disso, ela provém da confiança na realidade. Eu confio em algo, eu confio em alguém. Entendeu? E se existe essa lei também não pode existir do nada. Porque do nada, nada vem. Então alguém pensou nisso. Alguém estruturou a coisa dessa forma. Então, a certeza que eu tenho é a confiança nesse alguém. Ah, não, mas eu... Né, imagina aqui. Tem um negro com uma pistola apontada na minha cabeça dizendo: diga que isso daqui é uma caneca e não é uma caneca. Assim, não pode... Assim, eu posso até dizer, mas... isso não vai alterar o fato de que é uma caneca. Não, mas fala que é uma caneca e não é uma caneca. Não dá. É uma caneca. Eu vou te matar. Se você disser que é uma caneca, eu vou te matar. Se você, então pode me matar. Entendeu? Então, essa confiança em alguém, a confiança na verdade, a confiança na estrutura do real, é o que te leva às últimas consequências por aquilo que a tua inteligência viu. Então, por exemplo, você está disposto ou disposta a perder a sua vida por conta das tuas ideias? Então, imagina assim, que você tem um ideal, alguma coisa na sua cabeça, sei lá. Até onde você vai pelas ideias que estão na tua cabeça? Isso é um ótimo critério para a gente julgar as coisas que estão na nossa cabeça. Até onde a gente vai por elas? O que você é capaz de perder pelas tuas ideias? O quanto você é capaz de se ferrar pelas tuas ideias? Isso é um ótimo critério. Ô, Tiago, deixa eu fazer uma observação. Eu estava vendo
um vídeo de uma, transexual, bissexual, sei lá nos Estados Unidos, assim, e ela tava falando que ela vai entrar no banheiro de mulher e que se alguém impedir, ela vai lutar até a morte. Então eu tava pensando exatamente isso. Eu falei, gente, eles também vão até o fim, pelo que eles acreditam, né? Mesmo sendo a mentira. Mas eles vão. Ela falou bem assim, se eu tiver que lutar, se eu tiver que matar e morrer, mas eu vou entrar no banheiro. Eu não sei se ela faria isso mesmo, né? Mas ela fala que ela faria. Ela, ele, né? Sei lá. Sim. Isso quer dizer, nesse caso, ela está lutando por uma vontade dela, né? É um pouco diferente, por exemplo, se você for ver o caso dos mártires. É muito diferente. Porque é o seguinte, ela não consegue dar ela não consegue, nesse caso, né, essa pessoa que falou, não, se me impedirem de entrar no banheiro X ou Y, eu vou lutar até morrer. Primeiro, ela não consegue racionalmente dar uma demonstração da verdade dessa ideia de que ela é uma mulher ou de que ele é um homem. Dá para entender? Agora, por exemplo, você consegue demonstrar a verdade. Esse aqui é o negócio. Você consegue demonstrar a verdade. Racionalmente falando. Você consegue explicar as coisas. Porque, por exemplo, essa coisa do princípio da não contradição, essa coisa de que, eu tenho um corpo de homem, e eu dizer, não, mas eu sou uma mulher, isso aqui fere o princípio da não contradição. Dá para entender? Agora, por exemplo, tudo bem uma pessoa ela querer viver assim, no âmbito particular, né? Cada um faz o que quer da vida. Mas impor isso como verdade, a nível social, isso é monstruoso, pô. Então, quer dizer, você vê um homem e agora, por lei, você está obrigado a chamar o homem de mulher. Você está vendo um homem. Você está vendo um corpo de um homem. Mas eu quero ser chamado de ela a partir de agora. Ou quero que você, nesse sentido, use o pronome feminino para se referir à minha pessoa. Isso daqui é uma monstruosidade, você impor isso e penalizar as pessoas que não querem se dobrar a esse tipo de lei. É uma monstruosidade sem limite. Entendeu? Você está ferindo a estrutura das coisas, porra, a própria percepção. É uma medida totalitária. Dá para compreender? É uma medida totalitária. Essa é a merda do materialismo. O materialismo ele sempre vai pender para o totalitarismo. Para o materialista não existe inteligência, pô. Materialista é materialista, não estou falando de pessoas apegadas, um materialismo no sentido, né, de
pessoas apegadas às coisas materiais. Não é nesse sentido que vocês estão acostumados. Estou falando materialista mesmo, convicto. Ou seja, uma pessoa que não chegou a ter uma abertura de percepção metafísica da realidade. Então, quer dizer, tudo é material. Tudo que existe é material e nada que é imaterial existe, portanto. Uma pessoa dessa não acredita na inteligência. Ela não acredita na verdade. Para ela não existe essa coisa da verdade, a verdade absoluta. Ela não acredita que o homem deva se guiar por essa verdade absoluta também. Tanto faz. Isso é um caos, cara. Dá para entender? Tipo, tanto faz mesmo. Né? Isso é terrível. É terrível. Só que o que acontece? Isso vai cair sempre em medidas, atitudes, etc., totalitárias, porque a pessoa vai querer impor isso para você. Entende? De um modo em que, assim, é fazer a realidade se curvar a ela. Todo mundo tem que pensar igual eu. Se chamar de diferente você que é o doente, o fóbico. Então, quer dizer, a fobia é um critério diagnóstico, não é? A fobia não é um transtorno? Então, quer dizer, qualquer pessoa pode, do nada, olhar para você e te chamar de transfóbica, homofóbica. Ela está falando que você é um doente. Eu não estou entrando no mérito se você fez alguma coisa que a injuriasse ou não. Qualquer pessoa pode chamar de doente, né? Ela pode te dar um diagnóstico. Agora, quer dizer, qual o critério dessa coisa de transfóbico, homofóbico? Qual o critério? Tem algum critério? Porque para as doenças existem um critério. Quer dizer, todo mundo que é chamado de transfóbico ou homofóbico tem uma manifestação de medo em relação ao homossexual, a um transexual. Você vê um transexual na rua, você sai correndo de medo? Achando que ele vai causar algum mal a você? Você vê um homossexual na rua, você sai correndo? Com medo? Não. A maioria das pessoas não fazem isso. Agora, o que existe? Existe a concordância, a discordância, etc. e tudo mais, entendeu? Agora, todo mundo é livre para concordar ou não concordar com determinadas condutas. É ou não é? Agora, se você tirou o direito das pessoas concordarem ou discordarem das coisas, você restringiu a liberdade humana. Quer dizer, está ditando uma regra que deve ser seguida a ferro e fogo. Então isso sempre vai acabar muito mal. Sacou? Fala aí, Cibele. Tá por aí? A Cibele até cansou de esperar. Aí, Cibele voltou. Fala aí, Cibele. O que manda? Hoje é da minha bebê. Então, professor, é uma dúvida que a reverberar desde a segunda aula de simbólica. E eu lembro que o senhor comentou sobre que a saúde mental é transitar entre as dimensões. Ele fez essa comparação. Como, por exemplo, um prédio de 30 andares e tudo mais. Em paralelo,
como eu termino às vezes de assistir as aulas gravadas, por conta da minha bebê ou por conta do fuso horário, então eu tenho assistido também sobre as 12 camadas da personalidade. Então eu estava assistindo a aula que o senhor estava dizendo sobre a 11ª camada, do eu histórico, e deu como exemplo o professor Olavo de Carvalho, que quando ele estava escrevendo ali sobre a obra e tudo mais, os filhos acabaram passando por uma situação delicada, a família, em relação à ração humana. E assim, eu lembro do senhor ter comentado que muitas pessoas não entenderiam o que ele estava naquele momento fazendo, a preocupação dele e tudo mais. E fazendo analogia com o que foi dito na aula, eu fiquei me perguntando, porque realmente eu não entendi, eu fiquei me perguntando, não é tanto sobre as 12 camadas da personalidade, mas sim como ver isso na prática e se aparecesse no consultório. Por exemplo, se a saúde mental é amplitude de imaginário, se eu consigo resolver um problema mais complexo, o que me impediria de conseguir resolver um problema de menos complexidade? O que implicaria nisso? Percebe? Por exemplo, se eu tenho uma visão do 30º andar, logo, por tabela, eu não conseguiria resolver aquilo que está abaixo? Sim. A ideia é que sim. Teoricamente, sim. Por exemplo, se eu sou capaz de resolver problemas complexos, por que eu não sou capaz de escolher batata na quitanda? Entendeu? Por que eu não sou capaz de trocar uma lâmpada? Eu sou capaz de resolver uma fórmula química, uma fórmula física dificílima. Mas eu não sou capaz de resolver entende? Um problema básico. Sacou? De ordem prática. De ordem prática, exatamente. De ordem prática. Então, veja, aqui é que está a grande questão, né? É que é o seguinte, vamos lá. Estou pensando aqui numa forma de desenhar isso daqui de modo mais fácil para vocês. As operações, digamos assim, do espírito, as operações intelectuais, elas são de ordem lógica, entendeu? Em tese, você consegue resolver um problema lógico sem você ter domínio sobre o mundo prático, o mundo, né, físico, a rotina, né? Tipo assim, o normal, né? Você consegue, porque como é que você fica bom em lógica? Treinando. Entendeu? Então, por exemplo, assim, a coerência lógica, você resolver um problema lógico, é muito mais fácil do que você resolver um problema do mundo real, que envolve a materialidade. Dá para compreender? Então você é muito palpável que você encontre, assim, né? Muito provável que você encontre doutores em física, doutores em química, doutores em microbiologia, sei lá, né? Mas que não sabem se virar, que não sabem fazer uma comida, que não sabem trocar um pneu de carro, que não sabe, entende? Não sabe, assim, não sabe por onde começar. É muito comum, entendeu? Porque as operações lógicas, elas são mais fáceis no sentido em que você não precisa lidar dialeticamente com elas. Consegue entender? Por exemplo, assim, você ensinar uma criança a fazer conta, ela vai fazer conta. Se você ensinar a operação de 1º grau, 2º grau, 3º grau para ela,
operações matemáticas, ela vai aprender. Porque ela vai pegar a lei da operação de primeiro grau e ela vai conseguir resolver qualquer tipo de operação de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, assim por diante. Agora, se você pedir para ela resolver um problema prático ou se você pedir para ela resolver um problema filosófico, ela não consegue. Dá para entender? Porque isso daqui vai impor para ela o domínio dialético das coisas. Então, por exemplo, as coisas aqui no mundo, elas não são tão claras para nós. Entende? A nível lógico, tudo é mais fácil. Consegue entender? 2 mais 2 são 4. Agora, o que é 2? O que é 4? Isso é abstrato. Isso está no campo da lógica. Agora, por exemplo, quando você vai lidar com as coisas aqui nesse mundo, as coisas materiais, etc., você vai ver que você não consegue resolver como você resolve uma operação lógica, um silogismo. Porque as coisas são mais complexas. Então, por exemplo, eu me casei na igreja. E casamento na igreja, tu tem que prometer fidelidade. É um vínculo indissolúvel, etc. e tudo mais. Aí o que acontece? Quando a pessoa ela não é capaz de raciocinar dialeticamente com todos os elementos, né, que ela é capaz de perceber na realidade, ela coloca assim na cabeça, ó, me casei na igreja, etc., eu prometi fidelidade, meu marido prometeu fidelidade. Logo, ele não vai me trair nunca. Aí o que acontece quando o marido trai? Esse mundo lógico, né, desaba. Mas como assim? Eu prometi fidelidade, ele prometeu fidelidade. É um canalha, é não sei o quê, é parará. Entende? É uma, digamos assim, é a letra fria da lei. Consegue entender? Ela não é capaz de raciocinar dialeticamente no sentido assim, de lidar com as manifestações contraditórias. Então, por exemplo, o cara prometeu fidelidade, mas ele se comportou de uma forma em que coloca essa promessa dele em contradição. Ele prometeu fidelidade e ele não foi fiel. Entendeu? E agora, como que essa pessoa vai lidar com isso? Ela não consegue lidar se ela não raciocina dialeticamente. Ou seja, os opostos para ela são inconciliáveis. Então, uma parte do quebra-cabeça é inconciliável com a parte da direita do quebra-cabeça, é inconciliável com a parte da esquerda. Você consegue entender? Ela não consegue juntar as peças do quebra-cabeça, ela não consegue harmonizar as coisas. Pela diferença em si ou pelas variáveis? Eu entendi que o exemplo que o senhor deu em relação assim, olha, não contava com as variáveis que apareceriam no caminho, né? Sim, sim. Mas assim, ó, eu lembrei, por exemplo, de uma cena do Oppenheimer, que o cara lá, ele teve um bebê com a esposa. E durante ele estar no meio de tudo aquilo, né, eclodindo ali e prestes a praticamente colocar o nome na história, ele se depara com o nascimento do filho, ao ponto de ele entregar o bebê para um amigo de muita confiança e dizer assim, olha, eu não sei o que fazer com isso, eu não sei o que fazer com ele, porque eu tenho algo muito complexo e algo assim que tem tempo e que precisa ser resolvido, que depende de muitas coisas. Sim. E eu não sei como, em paralelo, conciliar isso. E ele falou assim, olha, eu tenho vergonha de pedir isso. Só que assim, eu entendi
uma parte, mas acho que eu não entendi outra, porque ainda, assim, é um pouco inconsciente pra mim, não sei se é porque eu sou mãe. Mas, assim, não é de ordem mais prática, mas ao mesmo tempo, por outro lado, é mais complexo para essas pessoas, é isso? Peraí, rapidinho. Eu já volto. Um segundinho só. Rapidinho, já respondo. Eu vou te dar um exemplo aqui para tu entender isso. Você já deve ter conhecido alguém ou já ouviu falar, provavelmente, de um Asperger. Já ouviu falar sobre esse diagnóstico de Asperger? Um certo grau de autismo e tal, do espectro. Existem pessoas que desenvolvem essa competência lógica num grau absurdo, entendeu? Mas para atividades práticas que são complexas, como assim complexo? Por exemplo, a definição de virtude, vamos lá, qual a definição de virtude? A virtude, ela é um hábito operativo bom. Beleza? Essa é a definição de virtude. A virtude é um hábito operativo bom. A virtude está no meio. A virtude não está nem na deficiência e nem no excesso. A virtude está no meio, no equilíbrio. Aí eu vou voltar numa coisa aqui. Eu defini, não defini? Virtude? Agora, o que é isso na prática? O que isso quer dizer na prática? Porque eu falei, a virtude está no meio, a virtude não está nem na deficiência nem no excesso, e a virtude é um hábito operativo bom. Agora, o que isso quer dizer? Para a vida, para o meu dia a dia. Deu para entender? Então quer dizer que eu posso dar uma puta aula aqui do que quer que seja. Mas isso não quer dizer que eu tenho domínio sobre a vida. Consegue compreender a diferença? É o que nosso Senhor Jesus Cristo dizia para os mestres e doutores da lei, os fariseus, etc. Vocês são sepulcro caiados, assim, vocês, né? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento, entendeu? Assim, vocês falam bem. Vocês têm de core salteado, né? A lei na cabeça de vocês, mas vocês não têm a caridade. Né? Vocês não sabem o que isso significa na prática. Por isso que eu falei que é fácil você conseguir fazer operações lógicas. Assim, é só você ter treino lógico. Mas isso não quer dizer que você tem domínio para a vida. Isso não quer dizer que você tem domínio em outros campos da vida. Entendeu? Porque a vida prática mesmo, a ética, né, que é a matéria que vai tratar disso, a ética, a moral, é uma disciplina muito complexa. A moral é uma disciplina muito complexa. Olha só para vocês terem uma ideia. Vou pegar aqui para vocês verem. Vocês estão vendo aqui? Esses livros. Isso daqui é um compêndio de teologia cética. Aliás, de teologia moral, de Santo Afonso Maria de Ligório. No qual ele coloca uma infinidade de exemplos, tá, de ações humanas aqui dentro.
Tem uma infinidade de exemplos de ações humanas, o que convém à moral e o que não convém à moral. Entende? Em relação a Deus. Por que é pecado, etc. e tudo mais, qual que é a justa medida, etc. Você acha que ele esgotou todas as possibilidades de ação humana nesse compêndio? Você acha que ele falou de todas as situações possíveis e imagináveis que um ser humano pode enfrentar na vida? Você acha que aqui está o manual da vida? Não. Dá para compreender? Por isso que Deixa eu virar esse negócio aqui. Por isso que uma cabeça sã, ela é capaz, né, de transitar entre os universais e a realidade concreta. Ela é capaz de fazer esse trânsito, essa união, tá, entre os conceitos universais e a realidade concreta, através da dialética. Então, na última aula, que foi a aula sobre dialética simbólica, não foi a aula sobre dialética simbólica, eu ainda não entrei nesse plano da dialética simbólica com vocês. Eu falei sobre a tese da participação, entendeu? Mas na próxima aula que a gente for ter, na sexta turma, vai ser a aula sobre a dialética simbólica. E você vai ver que é só através da dialética simbólica que a gente é capaz de compreender, de fazer esse trânsito, na verdade, entre os conceitos universais e a realidade concreta, dialeticamente. Entende? Que não se trata disto ou aquilo. A vida não se trata disto ou aquilo, mas se trata disto e aquilo. Não é disto ou aquilo. A vida não é feita de certo ou errado. Ela é feita de certo e errado. Consegue compreender a diferença? Essa operação dialética, ela não é simples, ela é complexa. E aqui mora a dificuldade da maioria das pessoas, por exemplo, de enxergarem o mundo de forma mais proporcional. Porque a dialética simbólica, né, e a operação dialética é quem dá essa proporcionalidade do ato racional. Entendeu? Sem isso, a gente não consegue articular esses dois mundos, que é o mundo dos universais abstratos, das leis, e o mundo da realidade concreta. Aí acontece o que eu descrevi naquele exemplo para você. Do cara que se casa na igreja lá, etc. A mulher promete fidelidade, o cara promete fidelidade, etc. e tudo mais. E aí, de repente, o cara não age conforme o script. Entende? E às vezes as pessoas olham e elas encaram essa situação da seguinte maneira: olha, pedrada. Aqui só existe um jeito de arrumar essa situação, é praça pública e pedrada. Que é o que acontece, por exemplo, na passagem da mulher adúltera. Quando o Nosso Senhor encontra ela, uma mulher pega em adultério, etc. e tudo mais, os mestres da lei, enfim, levam ela lá para Nosso Senhor e falam: olha, essa mulher foi pega em adultério, e agora? Mata ou não mata? Então eles colocaram Nosso Senhor assim: se ele disser não mata, ele está indo contra a lei. Entendeu? E se ele disser mata ela, o Cristo estaria se nivelando nesse sentido aos mestres e doutores da lei. Então o que ele faz? Ele julga com proporção, porque ele é a própria justiça. E o que ele diz?
olha, quem não tiver pecado aqui, pode começar a tacar pedra. Quem não tiver pecado, pode começar a tacar pedra. Porque qual que era o único que poderia tacar pedra ali? Ele mesmo. Ele era o único que não tinha pecado ali. Entendeu? E aí todo mundo começa a sair, e aí ele pergunta para a mulher, olha mulher, cadê aqueles que te acusavam? E ela responde, saíram todos, Senhor. E ele diz, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar. Entendeu? Então, o Cristo, no caso, ele é o Logos divino, ele é a razão divina. E razão, Logos, quer dizer proporção. Então, ele é quem julga com proporção. Agora, por exemplo, na cabeça dos que estavam ali, era isto ou aquilo. Eles não conseguem lidar com os opostos. Então, a palavra, por exemplo, diábolo, tá? O prefixo dia. Diábolo vem de dia, que é divisão, e bolon é bola, né? Círculo. Símbolo vem de símbolon, o prefixo sim mais bolon, bola. Dá para entender? O prefixo sim quer dizer união. Então, o símbolo une aquilo que o diábolo, dia, divide. Dá para compreender? Então, por exemplo, uma pessoa que não é capaz de raciocinar, tá, simbolicamente falando, e fazer essa operação da dialética simbólica, ela olha para o mundo e ela vê o mundo rachado no meio. Entendeu? De um lado o bem, do outro lado o mal. E é um mundo inconciliável na cabeça dela. É um mundo completamente descabido para essa pessoa que, por exemplo, o mundo dela é como se fosse um computador, funciona logicamente, entendeu? Ela não é capaz de lidar com contradições. Esse é o grande problema. E uma das causas desse puritanismo, digamos assim, que a consequência disso, Cibele, é o puritanismo de cunho moral mesmo. A pessoa fica puritana, entendeu? Nada pode. Tudo é um pecado, tudo é mal, tudo é errado, tudo é... Entendeu? Então, na religião, a gente consegue ver isso com mais expressividade. Esse mundo lógico, fechado, tá? Inconciliável, na religião a gente consegue ver isso, né? Na religião não, mas nas pessoas que praticam a religião, a gente consegue ver a manifestação desse tipo de pensamento, né? A gente consegue ver as consequências disso, que é o puritanismo, entendeu? Ela não é capaz de lidar com o oposto, ela não é capaz de lidar com o fato de que nós estamos num mundo e esse mundo tem de tudo. Então ela olha para o mundo, para o sofrimento do mundo, para a morte, para a doença, para os desastres, etc. e tudo mais, e isso coloca ela num estado de angústia profundo. Porque, por exemplo, como pode haver tanto mal? É isso que faz as pessoas se perguntarem, né, num momento de crise, de desolação, sei lá, de tristeza. Olha, se Deus é bom, por que Ele permite essas porras aqui? Isso tudo é uma mentira. Eu fiz tudo certinho na minha vida. Minha vida inteira eu fiz tudo certinho. E por que Deus permitiu isso comigo? Entendeu? E aí, nesse sentido, a pessoa começa a ter... o puritanismo, no caso, é um fechamento, é uma defesa psíquica. A
pessoa ela é incapaz de olhar para aquilo que ela considera feio. Entende? Para aquilo que ela não gostaria. Então, a manifestação, né, da imoralidade, do pecado, das coisas ruins, digamos assim, né? A pessoa olha para isso e ela tem um choque, ela se fecha, fala, meu Deus, que coisa horrível, não quero ver, eu prefiro acreditar que isso não existe. Do que investigar a coisa. Do que olhar para aquilo e falar assim, cara, qual que é a razão disso? Onde está o problema aqui? O que acontece, de fato, no coração das pessoas para que elas ajam assim, ajam assado, etc. e tudo mais. E aí ela vai, né, raciocinando dialeticamente, considerando, né, as possibilidades. O sujeito não faz isso, então ele se torna um preguiçoso intelectual. Ele não quer pensar sobre as coisas. E aí ele prefere ver o mundo preto e branco. Ou é isto, ou é aquilo. Dá para entender ou não? Agora fez sentido para mim aquilo que foi falado na aula sobre unir, né, o símbolo unir, que foi dividido. Isso. Porque, então, no fundo, sempre foi e é só uma coisa. O imaterial, material... No fundo é só uma coisa. É a realidade. E esse é o desafio para a vida, assim. Porque é o seguinte, a gente divide as coisas. A gente divide as coisas na nossa cabeça. Mas as coisas, elas não estão divididas. Então, por exemplo, quando a gente fala de mundo material, mundo imaterial, na nossa cabeça é assim, existe esse mundo aqui material, e para cima desse negócio chamado matéria, que é o que eu vejo, o que eu pego, o que eu sinto, existe um mundo imaterial, como se fosse tipo um vento, um espaço. Entendeu? Esse é o mundo imaterial. Ou a gente pensa da seguinte maneira, a eternidade. Então, eu vivo toda a minha vida aqui, né? Aí vai acabando o meu level de vida. Aí na hora que acaba, aí começa a eternidade. Dá para compreender? Só que não é assim que funciona. A gente assim, primeiro tem um mundo material e depois um mundo imaterial. Não, o mundo material ele está dentro daquilo que é imaterial. O material está dentro do imaterial. Que é impossível ser o contrário. O mundo material ele possui um limite, né? A materialidade ela possui extensão, profundidade, etc. e tudo mais. A gente consegue medir aquilo que é material. Então, como é que aquilo que tem limite, aliás, como é que aquilo que é ilimitado, que é imaterial, vai estar dentro do material? Não pode estar dentro do material. O material que tem que estar dentro do imaterial, digamos assim. Aquilo que é imaterial envolve a matéria e a transcende. Dá para compreender? Mas a gente pensa na coisa dividida. Entendeu? Só que a coisa é dividida na nossa cabeça. Só que na realidade, as coisas são una. Existe uma unidade inteligível. Dá para compreender? Então, como que Deus enxerga a realidade? Deus enxerga a realidade assim. Através de um verbo. Deus enxerga a realidade através de um verbo. E o nosso modo de conhecer não é o mesmo modo que Deus conhece as coisas. Deus conhece as coisas assim, num lance de olho, através de um verbo. Nós não conhecemos a realidade através de um verbo. Nós podemos chegar a conhecer a realidade através de um verbo, mas até chegar lá, você vai ter que subir uma escada. Entendeu?
Você vai subir numa escada, subir numa escada, subir numa escada. E aí quando você chega lá no alto do prédio, que você olha para baixo, a cidade parece uma só. Não parece uma só? Ou quando você pega um avião e vê as coisas de cima, parece uma coisa só. Só que na hora que você está lá embaixo, parece que a única coisa que existe é a sua rua, aquela casa ali do vizinho, né? O carro do vizinho, as coisas que estão ali na rua. E em volta, você supõe que não exista, porque você só está vendo aquilo ali. Então, esse é o risco de escalar? Muito? Ou o desafio? Não. Não? O que você falou no começo, assim, das pessoas que parecem ter habilidades intelectuais, etc., extraordinárias, mas não conseguem resolver problemas práticos. Isso não é o normal para um ser humano. É claro que eu não vou saber resolver todos os problemas práticos. Assim, porra, vai ter coisa... A gente não sabe um montão de coisa e vai morrer sem saber. Mas, por exemplo, as coisas que são... que compõem a minha realidade de vida, o meu estado de vida, que são obrigações, deveres, etc. e tudo mais, essas coisas eu tenho obrigação moral de conhecer e dominar. Entendeu? Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa intelectualmente assim, fodástica, mas porra, o filho tá passando fome, a mulher passando fome, o cara bate na mulher, o cara, entendeu? Financia, coisas imorais. Assim, aquilo que ele está ensinando é uma grande mentira. Existe um furo nessas verdades que ele está ensinando. Uma pessoa imoral, ela não alcança a contemplação da verdade. Não alcança. Ela alcança, digamos assim, até um certo nível. Mas passou de uma certa medida aqui, ela não alcança. Daqui para cima não vai. Entendeu? E aqui, nesse sentido, entra a disciplina moral para o estudo da filosofia. Se você tem interesse pessoal, um interesse vil em conhecer as coisas, então você não vai conhecer as coisas. Não tem como. Então, o exercício moral para você estudar, para você ser um estudante mesmo, para você contemplar a verdade a respeito das coisas, é que o conhecimento apenas te baste. Você tem que amar o conhecimento, e daí está o nome, filosofia, amor ao conhecimento, amor à sabedoria. Se você não ama a sabedoria, se você ama o que a sabedoria pode te dar, porra, tu não está apto a estudar filosofia? Dá para compreender? Não tem como. E aí, para que você estuda filosofia? Para nada. Você estuda para saber. Saber para quê, Thiago? Para nada. Nesse sentido, assim, de utilitarismo? Nada. Entende? Para que serve saber a verdade das coisas? Para nada. E ao mesmo tempo para tudo. Consegue entender a coisa? Por que eu vou estudar? Por que eu vou querer saber a verdade sobre a vida, sobre o mundo, sobre as coisas? Se você está pensando assim, cara, eu vou descobrir a verdade sobre as coisas para dominar tudo, para mandar... Para viver uma coisa ali, para viver ela. Para viver. Eu quero descobrir a verdade das coisas para que eu possa viver de acordo com ela, em compatibilidade com ela. Porque eu seja bom. Porque a verdade é boa. A verdade é o bem é a verdade. Aproveitando a oportunidade, eu teria mais uma pergunta. O senhor pensa em reabrir aquele curso sobre ética em relação ao código de ética do psicólogo? Eu não sei. Eu acho que não.
Eu preciso regravar aquele curso. Eu e o Rodrigo, a gente precisa regravar, a verdade é essa. O curso ficou ótimo, mas eu acho que agora a gente teria mais condições de contribuir, entendeu? Com um conteúdo mais conciso e não tão demorado, entendeu? Que as aulas ali são bem extensas, mas eu acho que a gente conseguiria resumir melhor a coisa, entendeu? Vou ver com o Rodrigo o que a gente faz. Beleza? Porque na época eu assim, só soube, mas não pude fazê-lo. Então, como eu tô nessa reformulação profissional, seria, assim, como uma luva. Tá. Mas, assim, Tu falou de fuso horário, tu não tá no Brasil? Não. Você tá onde? Tô em Portugal. Portugal. Beleza. Mas tu é formado em psicologia, psicólogo. Mas aí não tem CRP, pô. Aqui é a ordem dos psicólogos portugueses. E aí, tu já tirou a carteirinha ou não? Não, eu estou, por conta da SOP, né, ela foi a prioridade. Então agora que eu estou me organizando nesse quesito profissional aqui. Beleza. Show de bola. Olha, aí em Portugal tem uma senhora que talvez valha a pena você se aproximar e conhecer, que é a doutora Maria José Vilaça. Maria José? Vilaça. É uma excelente psicóloga, uma mãe de família. Excelente mesmo, vale a pena conhecer a doutora Maria José Vilaça. Experiente, já uma psicóloga experiente, dá palestras, dá cursos, enfim, faz um grande trabalho aí em Portugal. Depois dá uma procurada no Facebook, eu não sei se ela tem Instagram, mas Facebook eu sei que ela tem porque eu tenho ela lá no meu Facebook. Vale a pena conhecer. Doutora Maria José Vilaça, acho que ela pode te ajudar nesse trânsito aí, nessa instalação profissional aí em Portugal. Muito bom. Beleza? Obrigada. É sempre bom estar perto de pessoas assim, boas, né? Então vale a pena. Certeza. Vale a pena se aproximar. Ainda mais em um novo país, nova cultura. Muito bom. Show. Maravilha, galera. Mais alguma coisa? Fala aí, Gabi. Onde tu fica, Gabi? Você fica aí perto do Península? Onde que é isso daí? Bonita aí a vista do consultório. A câmera tá aberta, né? Agora tá fechada. Tá me ouvindo? Aí, agora foi. Tô ouvindo. Eu tô perto da Ponte Lúcio Costa. Bem no início da Barra aqui. Ah, tá. Entendi. Entendi. Pensei Aqui que você eu estava tô naquele com complexo de empresarial ali perto do Península. Isso, que é perto do Barra Shopping, né? Eu tô um pouquinho mais você está no início da Barra. Você está no perto início da Barra. Sul. Maneiro. Mas tô perto da Península. Tem um monte de paciente que mora na Península e vem pra cá. Maneiro. Qualquer hora eu vou te visitar Hoje aí. eu consigo ficar ao vivo a tertúlia. Maravilha. Qualquer hora eu vou aí te visitar. Obrigada, professor. Vai ser uma honra. Maravilha. Vou ficar muito feliz. E tu também está convidada para vir aqui conhecer o escritório, a sede. Pois é. Quando tiver aula, a gente tem que marcar para fazer aí uma aula com plateia, né? Vamos. Chamar os alunos do Rio. Vamos gravar um negócio aqui. Vamos gravar um negócio aqui. A gente vai combinar. Eu vou falar pro pessoal da equipe entrar em contato contigo. Tá bom? Tá jóia. Obrigada. Maravilha, então. Vai ser uma Muito honra. bom. É isso aí, galera. Ó, quem precisar de médico aí, endocrinologista, a doutora Gabriela, tá mandando ver aí. Só chamar ela, beleza? Comigo. É isso Obrigada, aí, Gabi. professor. Beijão. Gente, é isso aí. Vou nessa. Tem gravação agora. E o pessoal da sexta turma, a gente vai ter que remarcar a nossa supervisão de quarta-feira.
quarta-feira a gente está viajando lá para Itaici, para o Enesp. Então, a gente não vai conseguir se reunir nessa quarta. Mas a gente já vai remarcar essa supervisão e aí eu peço para o pessoal da equipe já entrar em contato com vocês hoje para vocês organizarem a agenda. Tá bom? Muito bem, então. É isso. Segunda-feira que vem a gente volta às 2 da tarde. Tá claro? E para quem não vai no Enesp, meus pêsames. Fiquem aí chupando o dedo. A gente vai estar lá reunido, vai ser bom pra cacete. E é isso aí. Aí semana que vem a gente volta. Beleza, galera? Muito bom. Então, beijo, bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.